Então vamos lá, a Gleisi já está aqui, vamos embarcar a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, que vai poder esclarecer para o público todas as dúvidas em torno desse acordo. Antes de mais nada, bom dia, Gleisi, tudo bem? Bom dia, Atushi, bom dia, Tereza, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando no 247, um prazer estar aqui com vocês. Estamos também com Paulo Moreira Leite, com Alex Sonic aqui conosco. Obrigado. Bom dia, Paulo, bom dia, Alex. Obrigado por falar conosco, Gleisi. E assim, esse tema tem sido muito debatido, as pessoas às vezes defendendo, outras criticando, muita gente sem entender. Então, antes de fazer uma pergunta mais específica, queria te perguntar mesmo sobre como nasceu esse bloco, né, dos 11 partidos, qual que é a lógica política por trás disso, e aí depois eu vou passando para as pessoas fazerem as perguntas individualmente. Mas obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos lá. Olha, eu acho que essa divisão aí no apoio ao sistema deu oportunidade de mostrar à oposição a sua força, né? Porque nós temos dois blocos que, na realidade, do ponto de vista de sustentação do governo, os dois participam. Um muito mais ligado politicamente, né? As ideias, até dando sustentação às ideias políticas de Bolsonaro e ligado também na articulação política, e outro muito ligado na questão da economia, né, que é o bloco aí do Maia, e que tem demarcado algumas posições em outros assuntos com o governo. E, obviamente, que essa demarcação, essa disputa de outros assuntos, a questão da institucionalidade, levou com que eles se dividissem. E isso deu oportunidade para a oposição, também de maneira conjunta, né, estamos trabalhando com a maioria dos partidos de maneira conjunta, colocar o seu peso e a sua força nessa disputa para a mesa da Câmara e para a presidência da Câmara. Então, participar do bloco para nós não é uma adesão ao que eles pensam, é uma aliança pontual, que inclusive tem questões que nós estamos demarcando. Hoje a oposição se reúne às 11 horas para nós fazermos o debate sobre os pontos que nós consideramos essenciais. É claro, nós não achamos que vamos colocar o nosso programa ou o nosso projeto para ser conduzido pela mesa da Câmara. Não temos essa correlação de força, não somos nós que estamos no governo, mas tem algumas coisas essenciais que nós estamos colocando como pontos, eu diria assim, de cláusulas muito fortes, que para nós, se esses pontos, né, essas matérias aprovarem ou se retirarem outras questões, isso compromete o desenvolvimento estrutural do país, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento exatamente para fazer isso. Nós não temos nenhuma ilusão, viu, Atushi, que o grupo do Rodrigo Maia é um grupo de oposição sistemática. Ele marca diferenças com o governo, acho que em pontos importantes, questão do meio ambiente, tem o posicionamento, questão da defesa das instituições, questão da defesa da ordem democrática, dos direitos e garantias individuais, principalmente os direitos civis, e eu acho que isso é relevante quando do outro lado você tem um cara de direita que tem aspectos fascistas, né, o caminha para esse lado, faz apoio à tortura, à ditadura, enfim, só está mais calmo agora porque tem medo, né? Está com problema com os filhos, teve que fazer esse acordo, mas eu não tenho dúvidas que ele também joga ali para mexer as coisas por dentro do sistema e não só com a escalada autoritária. Deixa eu passar então para uma pergunta da Tereza e depois eu vou passando para o Paulo e para o Alex também. Por favor, Tereza. Bom dia novamente, deputada. Você mencionou há pouco que na construção do bloco e desse acordo estão sendo negociados, ou já foram, alguns pontos relevantes, né? Eu imagino que relacionados, sobretudo, com o protagonismo dos partidos de esquerda, especialmente do PT, dentro do parlamento, né, e outras questões. Em suma, quais são os principais pontos que estão sendo acordados? A primeira coisa é essa preocupação com a questão da saúde e da vacina, né, do Congresso ser um espaço de defesa e também de pressão e de apoio à sociedade, a questão da vacina, do SUS, né, da ciência. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, a questão da renda, que nós queremos que isso se resolva, né? Até agora não resolveu, o governo não resolveu, então nós queremos um compromisso
todos esses partidos, para que a gente possa, o mais rápido possível, dar uma solução à sociedade. Ou ampliação da renda emergencial, ou aprovação do Mais Bolsa Família, melhora dos recursos, para as pessoas não ficarem sem condições de sobreviver, porque a última parcela está sendo paga hoje, se eu não me engano, do último grupo, né? Na questão da pauta mais econômica, o que nos preocupa muito do ponto de vista estrutural são as privatizações. Obviamente que o governo vai querer mandar e fazer as privatizações. Então, o primeiro ponto, as privatizações não podem passar por fora do Congresso Nacional, como aconteceu com as refinarias da Petrobras. O Congresso tem que discutir essa questão das privatizações. E segundo, tem algumas privatizações que são, para nós, assim, totalmente desestruturadoras do Brasil. Por exemplo, Petrobras, Eletrobras, mesmo os Correios, os bancos públicos, que nós temos que evitar, inclusive o trâmite, né? Nós estamos tendo apagão no país, tivemos em Macapá, nós vamos fazer a discussão da privatização da Eletrobras, é uma loucura, né? Questão de autonomia do Banco Central também, a questão dos direitos e garantias individuais, que eu acho que isso tem uma receptividade muito grande no bloco e quem é candidato a presidente, a questão do Estado Democrático de Direito, devido processo legal. Então, são pontos que nós estamos colocando, que nós avaliamos que são importantíssimos, né, para o Brasil. Claro que nós gostaríamos de pôr muito mais, mas é uma carta de compromisso com pessoas, com blocos, né, com posições políticas muito divergentes, e que a gente quer chegar a uma convergência mínima, né, para poder dizer o seguinte: olha, essa aliança vale pela defesa da democracia, das instituições, da autonomia do parlamento e para salvar de alguns retrocessos. Muito bom, Gleisi. Vamos passar para o Paulo, então, para ele trazer uma dúvida. Na sequência, eu passo para o Alex. Por favor, Paulo. Bom dia, Gleisi. Muito feliz de estar aqui para fazer essa entrevista. E eu gostaria de colocar uma questão, que é um debate que está aí. Muita gente critica essa decisão que vocês tomaram de entrar num bloco com o Rodrigo Maia e outras forças, assim, que ajudaram na privatização, ajudaram no golpe, tem um histórico, né, recente de inimigos da democracia, inimigos do povo trabalhador e, portanto, inimigos políticos também, adversários políticos do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que você explicasse por que fazer essa aliança agora, qual é o motivo, qual é a legitimidade disso, porque é uma questão que a gente acabou de fazer um programa e certamente uma questão que interessa muita gente tem dúvida, muita gente questiona isso. Eu queria que você falasse, por favor, sobre isso. É importante deixar claro, Paulo, que essa não é uma aliança eleitoral, né? Nós estamos fazendo aliança dentro de um espaço já pré-definido de forças. Não tem disputa de projeto ali. Ali nós temos 132 votos da oposição e o resto é contra. Esse é o resultado da votação do povo brasileiro, um Congresso extremamente conservador com essas posições. Então, não é uma disputa de projeto e de programa para o país, não é uma disputa eleitoral. É, na realidade, um posicionamento dentro de um espaço que nós temos que ter o mínimo de condições para frear retrocessos, os mais bravos, porque todos nós não vamos conseguir frear com 132. Temos que ter mobilização na sociedade para a gente poder avançar. Então, dada essa conjuntura do que nós temos de quadro lá, a gente tem que explorar as contradições, né, de quem está lá dentro, dos conservadores, da classe dominante, do pessoal que está no sistema. E eles têm contradição. É certo que esse pessoal aí do Democratas, PSDB, é o pessoal que operou o golpe, que deu o golpe contra nós, são responsáveis, inclusive, pelo Bolsonaro, mas agora estão sentindo a situação que criaram. Estão vendo que colocar na presidência da República alguém que toca a agenda econômica, mas que também espanta por um lado, né? Porque ao agredir o meio ambiente, ao estar isolado internacionalmente, a ter esse comportamento também traz prejuízos para que eles acham de agenda econômica e ataca as instituições, inclusive o Congresso Nacional. Então, esse pessoal, de um tempo para cá, começou a ver que tinha que demarcar uma posição, e começou a demarcar pela democracia formal e por alguns outros aspectos. Bom, nós sozinhos não temos condições de enfrentar, e nós olhamos o quadro e dissemos assim, o que é menos pior nessa circunstância aqui? Né? Nós vamos ficar olhando, fazer um bloco só nosso, marcar a posição e deixar a candidatura e o bloco do Bolsonaro ganhar?
a mesa da Câmara, ganhar a presidência, ganhar os cargos da mesa da Câmara, aí nós vamos ter o governo e mais o Congresso extremamente alinhados, sem fazer o mínimo de um contraponto, porque, querendo ou não, esse bloco do Rodrigo, ao longo desses últimos anos, aí, que o Bolsonaro está, esses 2 anos que nós estamos vivendo, fez um contraponto, né? Por exemplo, a questão do enfrentamento da pandemia foi o Congresso Nacional, claro, com a ajuda da oposição, que fez, porque o governo, no início, não fazia coisa nenhuma, né? A gente conseguiu fazer articulação para aprovar o Fundeb, e depois rearticular para não ter o retrocesso, que eu acho que foi importante. Conseguimos segurar algumas matérias, né, que poderiam prejudicar mais o Brasil, mesmo a privatização da Eletrobras, que não foi até agora à frente. Então, assim, numa situação como essa, que é de penúria, né, do país, de dificuldade política, a gente tem que se mover nesse ambiente para evitar retrocesso e tentar ter algum avanço numa agenda de negociação. Por isso que eu estou dizendo, não é uma adesão, é uma aliança. E isso vai dar aos partidos da oposição condições de ocupar espaços importantes na casa, né? Inclusive relatorias de matérias importantes, que nós ficamos sem poder fazer, né? Porque a gente tinha saído num bloco menor outrora. Então, relatorias ou presidências de comissão para nos dar operacionalidade também. Então, foi por isso que a gente, mas sem nenhuma ilusão, nós vamos estar disputando politicamente com esse pessoal daqui para frente, fora do Congresso, dentro do Congresso, matérias, e não estaremos juntos em 22, isso eu tenho absoluta certeza. Sendo uma catástrofe, né, de um segundo turno, que tudo vá desmoronar aí com Bolsonaro na frente, mas nós teremos projeto para o Brasil muito diferenciado. Gleisi, deixa eu agradecer aqui a Eliana Rocha, que mandou esse comentário. Considero corajosa, madura e correto o posicionamento da Gleisi. Alex, por favor. Oi, Gleisi. Bom dia. Queria te dar pessoalmente os parabéns por essa decisão tão difícil, muito responsável, muito inteligente. Eu acho que o Rodrigo Maia foi muito inteligente nessa articulação, porque ele uniu o grupo, primeiro, sem pensar em nomes. Eu estou entendendo que esse grupo dos 11, que eu espero que o pessoal entre para ser o grupo dos 12, eu estou entendendo que o acordo quer dizer que esses 11 partidos é que vão comandar a Câmara no ano que vem. Os 11 partidos, não importando quem seja o presidente. Eu queria saber se esse é realmente o entendimento, se é isso que foi acordado. Por isso, para mim, essa discussão, se vai ser Baleia Rossi, se vai ser Aguinaldo, se vai ser, para mim, não importa. Eu acho que esse grupo está unido em torno de uma ideia, de várias ideias mínimas, né? Um acordo mínimo, e que não importa o nome. Eu queria saber se é isso mesmo, se você acha que, ou se é o Baleia, ou se é o Aguinaldo, vai haver alguma defecção no grupo. E também eu queria que você me dissesse o seguinte: pelas minhas contas, esse grupo dos 11 tem 249 votos. E isso, claro, se todos, 100%, votarem, isso já dividindo o PSL, que é claro que o PSL é dividido e tudo, pelas minhas contas, esse grupo teria, em tese, 249 votos. E eu ouço por aí que são 280, eu não sei onde estão mais esses 40 votos. Eu queria saber se vocês também fizeram contas, quantos votos são, e se você acha que é possível o PSOL rever a ideia de lançar candidato próprio e se juntar para formar o grupo dos 12. Olha, Alex, eu não contei lá todos os deputados dos partidos do Bloco Conservador, mas nós, nesse conjunto de partidos de esquerda, estamos levando 122 votos. PDT, PSB, PCdoB e PT, né? Se o PSOL entrar, aí tem mais a rede com um voto. Se o PSOL entrar, são mais 10 votos, chegaria a 292, porque eles calculam lá que tem cerca de 160 deputados. O PSOL tem mais 10 votos, né? Então, o cálculo é que são 282 votos que tem nesse bloco. Eu tenho até que levantar o número de todos os partidos, porque quando você forma o bloco, não importa, porque para fazer o bloco você tem que ter metade mais um das bancadas, e quem assina o bloco é o líder.
Então, não importa se todos concordam com o bloco ou não, se a maioria da bancada concordar, o líder assina. O que acontece com esse bloco? Esse bloco, pelo tamanho, ele vai ter direito às pedidas dos cargos da mesa e também a outros espaços aí da Câmara dos Deputados, né? Então, como o bloco é maior, ele tem direito a mais pedidas. Esse bloco teria direito às 4 primeiras pedidas dos cargos da mesa. Então, quando você fala que há um acordo para esse bloco governar a Câmara, há sim, porque dependendo dos cargos, né, que vão ser ocupados, por exemplo, secretaria-geral, vice-presidência, cargos que são importantes, isso tem um impacto e limita ou pelo menos influencia muito a própria gestão do presidente da casa, né? Porque ele também não pode sair fazendo as coisas sozinho, ele tem que acordar com a mesa, acordar com a base que está ali para definir a pauta, para definir a direção da casa. Então, isso é importante, por isso que essa sua pergunta é boa, porque ela é isso mesmo, tem um impacto seguinte, vai ter uma governança da casa, que é uma governança que não está alinhada, né, automaticamente a Bolsonaro, porque se o bloco do Arthur Lira, né, que apoia o Arthur Lira, for maior, tivesse sido maior, não está menor, os principais postos de comando da casa também seriam colocados por eles, né? Então, esse é um ponto. A questão da presidência, óbvio que não foi definida ainda, a oposição vai apresentar um nome, eu acho que é importante para fazer esse debate programático e discutir. Nós dissemos isso no bloco, olha, vocês não definiram ainda pelo campo mais conservador, a oposição quer apresentar também para discutir, nada de impor, a gente sabe dos nossos limites, que é difícil ganhar, né, não temos condição, e não tem condição de articular através de um nome, mas a gente quer fazer um pouco esse debate com vocês. E, obviamente, que lá na frente a gente vai avaliar e não vamos colocar em risco nada no sentido de disputa da presidência, né? Porque o que é importante também são os compromissos que a gente vai fechar e essa ocupação de espaço, inclusive pela oposição, nesses cargos de mesa que são importantes. Gleise, eu vou ler esse comentário do Orlando, que me parece importante, ele falando, olha, nenhuma exigência sobre impeachment de Bolsonaro, que é uma, né, demanda de muita gente, eu vou fazer uma colocação, mas já vou passar para a Tereza para juntar com a pergunta dela também, para a gente poder fazer mais rodadas aqui. É possível, por exemplo, caso o candidato venha a ser o Baleia Rossi, que é um cara ligado ao Temer, todo mundo sabe disso, que esse bloco vote no Temer para não votar no Bolsonaro? Então, essa é a questão que eu vou colocar. A questão do impeachment, mais passo para a Tereza também juntar com outra questão antes de te devolver. Por favor, Tereza. Deputada, quando você explica as razões aí do acordo, fica tão claro que é acertada, né, essa decisão, pela qual cumprimento vocês, seus colegas, mas fica tão claro porque nós sabemos qual é a agenda do Bolsonaro para o ano que vem, né? É retrocesso puro, é a pauta de costumes que ele não conseguiu passar agora, etc. e tal. Mas a resistência do PT existe, né? Ficam ali aquelas perguntas tipo Walter Formaro, o que faz o PT no bloco do Maia, etc. e tal. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo essa administração interna. E também, não abusando muito, mas para juntar com isso, para que é esse candidato que a oposição vai apresentar? A oposição não, o PT vai apresentar, até ouvi dizer que é uma mulher, né? Se você puder dizer o nome, mas para que essa candidatura se é sabido que o bloco da esquerda é minoritário, só tem 130 votos? Não sei, eu não entendi bem essa questão, tá? Ou se ela... Porque ela não condiciona o acordo. Mesmo que esse nome não seja aceito, o acordo vai continuar. Então, eu não entendi bem, né? Para quê? E queria que você dissesse, se você puder, quais cargos na mesa podem ser ocupados pelos aliados da esquerda, para a gente entender se realmente vai ter uma, digamos, influência importante na direção da casa. Então tá, a gente tem várias coisas para passar aqui, ó, pelo Fora Bolsonaro, Baleia Temer, resistências internas no PT, a candidatura própria do bloco, né, com uma mulher, como a senhora falou aí no fim de semana, enfim, e a questão dos cargos. Então, devolvendo aqui para Gleise, por favor.
Vamos lá. Não, essa questão do impeachment, a gente tem pedido sistematicamente e cobrado. Aliás, é uma das cobranças que a gente faz direto ao Rodrigo Maia, né? Por que raios que não coloca um processo de abertura, abre o processo do impeachment, tem mais de 50 lá, dormitando na gaveta. Ele tem dito que não tem base para colocar, que essa base do bloco que ele também está sustentado não concorda, que acha que isso seria desviar a discussão da sociedade e que, por fim, acha que Bolsonaro poderia fazer maioria na casa e se livrar do impeachment, o que ficaria pior. A gente defende que coloque o impeachment porque tem que abrir o debate com a sociedade. Eu acho que abrindo o debate com a sociedade, a gente conseguiria esclarecer isso. Mas esse não é um tema fácil, portanto, não conseguimos costurar ele dentro dessa aliança pontual que nós estamos fazendo. Tem temas que a gente não consegue, e aí a gente tem que ver o que a gente foca. Então, barrar aí os retrocessos maiores, como disse a Tereza, né, e tentar segurar algumas coisas. Mas eu acho que é muito difícil, gente. Isso não quer dizer que nós vamos parar de lutar pelo impeachment, que nós vamos deixar de denunciar, que nós vamos cobrar na casa a questão do impeachment. Bom, em relação aos candidatos aí a presidente, olha, todo mundo que você for olhar lá dentro daquela casa, que não seja da oposição, mas, aliás, tem gente da oposição também, votou pelo impeachment, né? Teve no impeachment. O Temer foi um dos articuladores com o PSDB, enfim, a ligação do Baleia Rossi com o Temer, claro que nos causa incômodo, né? É óbvio, não vamos mentir aqui. Aliás, já falamos isso, inclusive. Assim como outro candidato, que é o Aguinaldo, que é uma pessoa ótima de conviver, mas também era ministro da Dilma, saiu do ministério e foi votar no impeachment. Eles até falam sobre isso, enfim. Então, é muito difícil para nós, como o Arthur Lira também, e qualquer outro que possa ter condição de ser candidato a presidente ali, teve envolvimento com o impeachment, né? Então, é óbvio que isso causa incômodo, é óbvio que isso é ruim. Agora, nós estamos fazendo uma coisa extremamente pontual, né, que é essa operação para a mesa da casa e a ocupação dos seus espaços, com uma agenda mínima, usando a contradição dessa classe dominante que deu o golpe, e tentando evitar que o pior aconteça. Estão indo para o menos pior. Por isso a gente vai ter que fazer um debate, e por isso que a gente está lançando uma candidatura de oposição, Tereza, porque a gente também quer mostrar essa agenda mínima para a sociedade e dizer o seguinte: olha, nós vamos, tudo bem se nós não conseguir até o final com a nossa candidatura retirar, mas aí o presidente tem que ter, junto com todo o bloco, esses compromissos conosco, né? Que é uma aliança política. Então, fazer esse debate, para nós, seria bem importante, né? A outra coisa que você perguntou foi sobre os cargos da mesa, né? Então, como esse bloco é o maior, ele tem as primeiras pedidas. Depois da presidência, o que você tem de cargo importante? Você tem a vice-presidência, tem a secretaria-geral, a segunda vice, a segunda secretaria, que são cargos que têm muita influência na casa, seja pela questão administrativa ou pelo peso político, né? No caso da vice, a substituição da presidência. Então, a oposição vai poder fazer dessas 4, 2 pedidas, né? Uma delas vai caber ao PT, que é o maior partido do bloco. E isso é óbvio que a gente tem que discutir ainda dentro da bancada, se é a vice-presidência, se é a secretaria-geral, mas essas posições têm influência na casa, né, na gestão política, principalmente, da casa. Então, por isso que é importante essa ocupação de espaço, no sentido de poder influenciar. Obrigado, Gleisi, e obrigado pela concisão, pelo poder de concisão, porque o tempo é curto, são muitas questões que vão surgindo também. O Paulo fala, não seria mais proveitoso chamar jornalistas que não fossem entusiastas? Nós não somos entusiastas, cada um tem uma posição. Eu também fico muito espantado com essa possibilidade de ter um candidato como o Baleia, um cara do Temer, mas, enfim, a Gleisi também falou que causa incômodo, e teve um comentário no começo do programa dizendo, quem sabe não surge um terceiro nome, né, um caminho do meio ali mais palatável, agora que o PT vai apresentar a sua candidatura também, né? Já pensou se pudesse ser a Lide, ser presidente da Câmara, não seria melhor do que o Baleia? Será que não é possível compor? Muito embora a gente não saiba se o pessoal do Rodrigo Maia vai aderir a uma candidatura mais neutra, né? Mas, enfim, não somos entusiastas assim da posição. A gente é jornalista, cada um tem uma pergunta para fazer. Vou passar para o Paulo, então, por favor. Gleisi, eu queria que você dissesse como é que é essa disputa agora?
se articula, que relação ela tem com a disputa, que é realmente a disputa que o povo vai poder participar, que é 2022. Como é que é essa disputa na Câmara, que vai certamente definir um dos poderes da República, que certamente vai ser todo esse jogo aí, como é que ela se articula, como é que você vê essa articulação com você e o partido e tudo isso, com relação aproveitando o gancho, Paulo, olha a pergunta do Guilherme Amorim, né? Parabéns, Gleisi, e os direitos políticos de Lula. Tinha muita gente que dizia que, não, uma ala do PT vai apoiar o Arthur Lira porque ele teria um compromisso maior com a questão lá de rever ficha limpa, etc. e tal, e abrir espaço para a devolução, que isso é uma pendência histórica do Brasil, a devolução dos direitos políticos do Lula. Então, já que o Paulo falou sobre 22, vamos aproveitar e pegar esse gancho também do Guilherme. Olha, Paulo, acho que nós temos 3 grandes grupos, né, de posicionamento político no Brasil, a grosso modo. O pessoal do Bolsonaro, esse campo conservador, com esses partidos do Centrão. O pessoal da direita liberal, que é esse pessoal do bloco que está fazendo de oposição junto conosco a candidatura de Bolsonaro na Câmara, que é Democratas, MDB, PSDB, e um bloco mais à esquerda, né? De centro-esquerda e esquerda, que está PT, PCdoB, PSB, PDT, quer dizer, às vezes eu fico meio em dúvida nessa questão com os posicionamentos do Ciro, mas, enfim, são 3 grandes blocos que a gente tem. Obviamente que esses blocos terão candidaturas e programas para disputar a presidência. Não tenho dúvida que Bolsonaro é candidato à reeleição, os movimentos que ele está fazendo, o posicionamento que ele tem, e não é um candidato fraco, tá? Porque com tudo que está acontecendo, ele tem lá os seus 30 e poucos % de apoio. Então, a gente não pode subestimar, não. Bolsonaro é um candidato que vai ter força, a menos que ele não tome nenhuma providência em termos de economia e deixe a coisa degringolar. Mas não foi o que ele fez no passado, né? Eles gastaram dinheiro, eles fizeram operação, mesmo a gente tendo aprovado lá o recurso emergencial, mas eles sabiam da importância política daquilo, então eu não acredito que ele vai deixar a economia entrar num caos. Acho que ele vai tomar algumas medidas menores, mas vai tomar. Esse bloco da direita está discutindo aí um nome, né? Se é o Huck, se é o Dória, acho que Dória está colocado na frente, esses dias falaram até do Ciro, e tem um projeto, e o bloco da esquerda também tem projeto, também tem nome. Então, a eleição da Câmara, ela está com o blocão do bolsonarismo, e daí o blocão que está as 2 oposições. Nós não temos ilusão de que nós vamos estar disputando com a direita liberal. E vamos estar disputando com a direita liberal, se eu olhar hoje para o quadro, acho que o mais certo é Bolsonaro, está no segundo turno, nesse quadro. Hoje, se a gente tirasse a fotografia, nós vamos estar disputando com esse bloco liberal a ida para o segundo turno, né? Mas eu não acredito que isso que nós estamos fazendo na Câmara influencie ou dê força a eles ou influencie na eleição de 22, porque essas forças já estão dadas, essas forças já operam o Congresso. Aliás, e operam o Congresso a nosso despeito. A gente tem muita dificuldade de influência lá, né? Então, acho que agora a gente pode passar a ter mais influência. Aí não me lembro o que o Atush falou de mais uma pergunta agora. Não, era a pergunta do telespectador sobre os direitos políticos do Lula, se isso de alguma maneira impactaria nos direitos do Lula. Não, obviamente que nós queremos a anulação da sentença, né, do Lula no Supremo. Isso não passa pelo Congresso, pode até passar por pressão política ali. Então, nós estamos lutando por isso. E lá dentro da casa, nós não queremos que tenha retrocesso para nenhum processo devido legal, né? Essa coisa de retornar à prisão de segunda instância, isso tudo, nós vamos lutar contra isso, né? Agora, não tem os direitos políticos do Lula vão ser recobrados, eles não conseguem entregar isso, né? Mas conseguem a gente pactuar os não retrocessos aí no processo na área do Estado Democrático de Direito. Então vamos passar para o Alex para a gente seguir aqui com as perguntas. Por favor, Alex. O Gleisi, primeira coisa, achei muito importante você deixar claro que o PT pode assumir uma posição muito importante na Câmara, nesse acordo, porque, claro, é o maior partido. Então, o PT ficar na presidência ou na Secretaria-Geral, é uma das duas, esse que é o acordo, Gleisi? Você já pode dizer que o PT pode escolher entre vice ou secretaria-geral da Câmara? Porque nós vamos ter a primeira medida na mesa.
Ou seja, como a gente entra no bloco como maior partido, na hora dos partidos definirem as posições, o PT tem a primeira pedida. Então, pode escolher entre uma desses cargos. Isso é... Eu acho que essa questão é muito importante para ser colocada nesse debate. Quer dizer, o PT está se criando muita narrativa do PT apoiando o grupo do Maia. Não é isso. Primeiro, eu acho que o correto é dizer que é o grupo dos 11. Não é o grupo do Maia, é o grupo dos 11. E depois o PT vai ser protagonista disso. O PT não é coadjuvante. O PT não está entrando nisso como vamos ajudar o Maia. Não é essa. Isso. Não é essa a situação. A situação é que o PT vai ter um protagonismo real. Desde quando o PT não tem esse protagonismo na Câmara, Gleisi? Há quantos anos o PT não tem esse protagonismo que ele pode ter agora? Nas duas últimas eleições, nós saímos apoiando candidatura só de esquerda ou de parte da esquerda. E, de fato, isso tirou muito, né, o poder não só do PT, mas do conjunto da esquerda de intervenção nos processos da casa. Nós não ocupamos nenhum cargo de relevância na mesa ou em grandes comissões. E é óbvio que isso, do ponto de vista da operação da política dentro da Câmara, tem peso, né? Então, a eleição passada, a gente fez um bloco com o PSB e com o PSOL, e na outra a gente apoiou, eu não era deputada, apoiamos um candidato do PDT, também com um bloco menor. Então, desta vez, é um pouco o que você disse, Alex, não é um apoio ao grupo do Mais, é uma aliança. É uma aliança que tem espaços que nós vamos ocupar e tem uma agenda mínima, uma carta de compromissos que nós vamos apresentar. Então, a oposição está conseguindo mostrar sua força a partir da cisão do bloco do sistema. Não fomos nós que rachamos o sistema ou rachamos o Bolsonaro, eles estavam juntos e racharam. Eu acho que se a gente não aproveitar essa oportunidade, né, para se colocar e tirar vantagem disso, no sentido político, né, e de ocupação do espaço, aí nós estaríamos também abrindo mão de fazer a luta do parlamento. Lembrando sempre que não é uma eleição aberta com o povo, é uma eleição com posições já dadas, que a gente influencia muito pouco, a não ser por negociação. Obrigado, Gleisi. Vou passar para a Tereza, então. Por favor, Tereza. Gleisi, vou passar aqui para a situação do presidente Lula, tentar aqui um link com isso. Ele obteve muito importantes vitórias, né, vitórias judiciais nos últimos meses, né, conseguindo o arquivamento de 7 ações, mais 7 ações contra ele. Né? Tem lá o Supremo com aquele habeas corpus da imparcialidade do Moro, continua parado, etc. Mas esse debate sobre rever as legislações excepcionais que, no fundo, foram criadas para permitir esse conjunto de ações que a gente pode chamar o golpe. O golpe não é só um impeachment, né? Isso. O golpe, eu acho que é um conjunto de ações que teve um resultado que, em última instância, é o Bolsonaro. Né? Então, tem se falado assim, o Lira acenou ali para alguns interlocutores do PT que ele podia rever a lei da ficha limpa. Embora uma promessa difícil de ele cumprir, só ele prometer isso. Agora temos lá no Supremo o ministro indicado pelo Bolsonaro, né, o Cássio Nunes Marques, ele fez ali uma decisão monocrática, que ainda vai ser confirmada pelo plenário, mas ele concedeu uma liminar que, no fundo, extingue o principal ponto da ficha limpa, que é a inelegibilidade. Minha pergunta é a seguinte: nesse acordo pontual com a direita liberal, o grupo do Rodrigo Maia, teve alguma discussão sobre coisas assim, alguma coisa que possa ser feita no sentido de ir desmanchando essas legislações golpistas, inclusive as que envolvem o presidente Lula? Não especificamente, viu, Tereza? Não tratamos de lei de ficha limpa, não tratamos de prisão em segunda instância. O que nós tratamos foi de um ordenamento geral, ou seja, de não ter retrocessos, né, em direitos e garantias individuais, e de a gente se pautar para que a casa sempre resguarde o devido processo legal,
que é o que a gente precisa. Eu, particularmente, sou a favor de mexer na lei da ficha limpa. Eu acho que ela tem excessos, entendeu? Do jeito que está, ela serve de instrumento para o lawfare, para perseguição judicial, para definição política através do judiciário. É muito ruim, nós não podemos ter medo de fazer esse debate. E é um debate que nós vamos abrir. Um contra-eco na casa, mas nós não chegamos a falar especificamente sobre isso. Aliás, nós vamos levar os pontos hoje para debater com o bloco, né? Nós temos reunião também na hora do almoço com o bloco inteiro, temos com a oposição e depois com o bloco inteiro, para a gente já debater e começar a ver esses compromissos. Mas é óbvio que nós da esquerda, do PT, temos uma visão de que essas artimanhas todas que foram montadas através de legislação, algumas legislações até de boa-fé, né, que nós participamos da elaboração achando que elas poderiam ser boas para o Brasil. Relação premiada, por exemplo, né? Por exemplo, né, mesmo a lei da ficha limpa, que poderiam ser boas para o Brasil, que depois demonstraram o que aconteceu. Então, a gente tem que ter coragem de fazer esse debate, né, mas especificamente não tem isso, mas é um debate que nós queremos fazer. Olha que interessante aqui uma sugestão legislativa que vem aqui de um telespectador, Sérgio Santos, dizendo: para acabar com a militância de juízes, seria possível impor quarentena às decisões judiciais para que seus efeitos só valham depois de 5 anos? Porque realmente, quer dizer, a ficha limpa virou isso, né? Virou um lawfare para você tirar os adversários. Acho que está aqui uma sugestão de legislação, inclusive. Mas, Gleice, tem uma pergunta que foi feita aqui por um telespectador, que é o Luiz Benevides, dizendo: não seria melhor esperar até o último minuto para que o Centrão viesse negociar com a esquerda e não o contrário, com o risco Temer, né? E isso às vezes vem sendo colocado também, de que a esquerda teria mais força se lançasse a sua candidatura independentemente, deixasse para negociar o seu apoio no segundo turno e não agora. É uma coisa que está colocada. Então, eu queria te pedir para responder isso rapidamente, aí eu já passo para o Paulo na sequência. É que são duas coisas, tá? A composição do bloco, que nos dá direito a participar, e que nós estávamos falando aqui com o Alex, não vai para o segundo turno. Os nomes que são indicados podem até ir, mas você só pode disputar o cargo dentro do mesmo bloco, tá? Então, não tem como a questão do bloco ser uma negociação de segundo turno. Tá? Então, você tem que entrar agora, porque depois você não marca mais posição, não consegue a quantidade dos espaços que precisa, então, por isso que a gente teve que fazer agora. A questão da candidatura a presidente, sim, por isso que nós vamos lançar uma. Nós não vamos também colocar em risco a eleição da presidência se a gente vê que o Arthur Lira vai ganhar e vai ganhar no primeiro turno. Mas a possibilidade tem de levar até o segundo turno, sim, para demarcar e para discutir o projeto. Por isso que a gente vai discutir uma candidatura, elas são coisas separadas. Está muito claro, ou seja, essa questão das posições na mesa ali, ela só é possível dentro do bloco. Agora, até para mim ficou mais claro para entender isso aí. Paulo, você, por favor. Gleisi, eu tenho várias perguntas de espectadores, eu queria resumir um pouco essas perguntas, expressar um pouco, que é o seguinte: nós sabemos que a liderança desse bloco é da chamada direita liberal, né? Liberal em termos políticos, não é? E liberal em termos econômicos, no sentido de liberal mesmo, né? Privatizante, tudo isso, e irredutível, né? O Rodrigo Maia, assim, foi assim, bastante radical desse ponto de vista, embora ele tenha tido posturas importantes na contenção de medidas autoritárias do Bolsonaro. Considerando que esse projeto é um projeto que está crescendo no Brasil, esse projeto dessa direita liberal, eu pergunto se você não tem receio, e acho que essa é a preocupação de muita gente aqui, dos seus votos, do voto do PT, dessa posição toda, servir de escada, porque vai se dar uma tribuna para que é a presidência da Câmara para essa turma. Que certamente, vamos dizer assim, estamos participando de uma articulação no qual o PT é importante, mas ele não tem a minoria. Ele dificilmente fará o presidente, né, dessa articulação. Então, como é que é isso aí? Como é que você vê isso? A gente se acabar servindo de escada. Que é a preocupação de muita gente que está aí escrevendo, que você conversa em bar, você discute, as pessoas estão preocupando com isso, as pessoas assim. Como é que você vê isso? Olha, primeiro é o seguinte, estando ou não nós no bloco, eu não tenho dúvida que a presidência da casa não seria da oposição. Vai ser de um dos campos, ou dessa direita liberal,
ou do Arthur Lira, que também vai apoiar a pauta econômica liberal com a soma da pauta de retrocessos, de retirada de direitos individuais e de escalada autoritária, né? Porque essa é a política do Bolsonaro. Então, é pior ainda. Então, um dos dois vai estar na tribuna da Câmara, independente de nós, entendeu? Já está dado esse resultado, não temos força. É por isso que eu estou dizendo, é um colégio eleitoral fechado, de posições já dadas. Eu não tenho espaço político do convencimento. Então, dado isso, já que não tem espaço político para fazer o debate do convencimento, a gente olha assim, o que é menos pior? Ambos vão adotar a pauta liberal, porque é a pauta do governo, tanto Lira como Maia, né? Mas tem um lado aqui que, além da pauta liberal, vai adotar também a pauta dos retrocessos, nos direitos civis, nos direitos individuais, na questão dos costumes, na questão ambiental, ou seja, não vai ter trava nisso daí, então vai ser pior. Então, o que nós dissemos? Isso vai acontecer. Pelo menos vamos tentar tirar um proveito numa aliança mínima para a gente ver o que consegue influenciar nisso, tanto nessa composição da mesa, como numa agenda mínima, de dizer o seguinte, olha, não dá para fazer privatização por fora do Congresso Nacional, tem que ter o debate público, não dá para continuar fazendo o que vocês fizeram, tem que ter uma tributação para os mais ricos aqui, como medida tributária, né? Não dá para deixar privatizar Petrobras e Eletrobras, ou seja, pelo menos salvar essas coisas aí, que depois, para a gente reverter num processo à frente, é muito mais difícil. Mas eu não me iludo, Paulo, eu não me iludo, e nós não estamos passando pano nessa turma, não, a gente tem deixado claro. Eles têm a pauta e o projeto de desconstrução do Estado brasileiro. Ambos têm, né? Eles também têm, mas nós estamos aproveitando uma contradição que eles têm com o outro lado. Muito bom, muito bem colocado. Agradeço aqui ao Renato, dizendo que foi um debate de excelência muito esclarecedor. Eu vou pedir, quer dizer, como o tempo está escasso, a gente tem 15 minutos para cada um fazer uma colocação, e aí a gente devolve para a Gleisi. A minha preocupação, já que você falou, Gleisi, que o Bolsonaro é um candidato a presidente, candidato forte, provavelmente a vaga no segundo turno vai ser disputada entre a centro-esquerda, provavelmente liderada pelo PT, e esse bloco da direita liberal. Esse acordo, na sua opinião, vai se refletir em 22, porque também há um desconforto muito grande com a continuidade do bolsonarismo. Então, isso que eu vou te colocar. Aliás, melhor você responder agora, depois aí eu passo para o Alex, Tereza e Paulo para a gente fechar. Se você acha que esse acordo tem reflexos em 22. Não acho que tem. Nós vamos ter e vamos tentar construir um projeto e a candidatura da esquerda. Obviamente que o PT tem nome, né? Tem o Lula. Digo no segundo turno, né? Puxar esse pessoal para não repetir o que foi em 2018, para que em 2022 esse pessoal que ficou na escolha muito difícil venha para a escolha mais razoável. Você fala num segundo turno. Eu espero que a gente esteja no segundo turno, trabalhar muito para estar. E também não guardo ilusão de que, se for Bolsonaro e nós no segundo turno, esse bloco venha conosco. Pode até vir uma parte, mas todo não, pela pauta e pela agenda econômica. Agora, obviamente, a esquerda, né, tendo Bolsonaro e esse bloco no segundo turno, é um debate profundíssimo que nós vamos ter que fazer, né? É quase igual à situação americana lá, né? Apoiar o Biden para não deixar o Trump ganhar. Mas é um debate que vai ter que ser feito. A gente vai ter que fazer com responsabilidade. Mas eu espero que a gente esteja no segundo turno. Vamos lutar para isso. Claro. Vou ler esse comentário da Dirce, assim, olha, deputado, o PT não corre o risco de ser apunhalado por não se colocar como oposição de esquerda nesse momento. Alex, vou te pedir para fazer uma colocação, Tereza, Paulo também, a gente devolve para a Gleisi, por favor. Fala, Alex. Gleisi, eu tenho defendido aqui que esse negócio de deixar para o segundo turno é aquele negócio, deixa para amanhã, que pode fazer hoje. Eu acho melhor, é uma estratégia que leva em conta para ganhar no primeiro turno. Tem que surpreender o Bolsonaro. Por isso, eu queria colocar para você a questão, né? Você deixou claro que essa união não pode ser reproduzida em 2022. Para mim, seria o ideal se pudesse se reunir essa gente, como está se reunindo para a Câmara. Se é importante derrotar Bolsonaro na Câmara, é importante derrotar Bolsonaro na presidência. Se esses partidos podem ter um entendimento, como tiveram agora no Congresso, onde o PT não vai ser o cabeça de chapa, mas vai ser relevante, por que isso não pode se reproduzir em 2022? Por que é importante derrotar Bolsonaro agora na Câmara? É claro que é. E aí você diz que em 2022
a gente não precisa se unir para ganhar do Bolsonaro. Então, eu queria a sua resposta a essas duas coisas. Primeiro, se não é mais produtivo pensar em ganhar no primeiro turno, porque segundo turno, de repente, o cara está tão à frente que é difícil você virar o jogo. Como foi em 2018? Terminou 46-30. Como é que você vai tirar 16 pontos em 2 semanas? Então, é uma questão minha, assim, que eu queria que você, se você acha que é relevante. Vamos passar para a Gleisi já, então, Alex, porque eu acho que é isso. Quer dizer, no fundo, muitas pessoas viram a frente ampla já costurada nesse acordo, você defende a frente ampla para 22. Eu acho que a gente tem que fazer uma frente de esquerda para 22, com um projeto para o país, e tem que demarcar esse projeto, Alex. Porque o projeto desse campo, que nós estamos fazendo essa aliança tática agora, é um projeto de desconstrução do Estado brasileiro. Nós não queremos o autoritarismo, mas nós também não queremos a desconstrução do Estado. O povo tem que ser colocado em algum lugar aí, entendeu? Qual é o papel do povo? O que nós vamos falar para o pessoal que está passando fome, que não tem emprego, que está com baixa renda? Esse país é muito grande, a maioria das pessoas ganha muito pouco. Essa gente não tem uma proposta para a maioria. Eu não posso ter um projeto para o Brasil que seja só de defesa das instituições e defesa da democracia. Isso é muito importante. Mas o povo tem que se sentir contemplado, sob pena do povo não ver sentido na luta que nós fazemos. Então, para mim, a gente tem que apresentar um projeto para o Brasil para demarcar e dizer, ó, é isso que nós pensamos para o Brasil. Eu acho difícil uma eleição ser ganha no primeiro turno aqui, mesmo tendo uma união dessa. O Brasil é muito complexo, né? Não acho muito difícil, principalmente pela situação do próprio governo. É óbvio que se lá no segundo turno tiver o risco do Bolsonaro ganhar, eu acho que nós temos responsabilidade suficiente para não deixar isso acontecer. Mas a gente tem que debater o projeto de país, não dá para passar ao largo disso, achando que a maioria da vida do povo não faz parte desse debate, faz sim. E se não tiver medidas na economia que realmente atendam essas necessidades, por essa pauta liberal, o povo vai estar fadado à pobreza, entendeu? Vai ser tratado como estatística, isso a gente não pode admitir. Obrigado, Gleisi. Vou passar para a Tereza, então, a gente já está concluindo aqui. Por favor, Tereza. Gleisi, se esse acordo não tem implicações para uma frente ampla em relação a 2022, a não ser, como você disse, que no segundo turno a esquerda esteja fora e aí tem que fazer uma escolha de Sofia ali, apoiar uma direita liberal para evitar a extrema-direita, mas se não tem hoje essa conversa, a minha pergunta essa união dos partidos de esquerda, só o pessoal que ainda não veio, mas talvez venha, não é verdade? Ela facilita a construção da frente de esquerda, já teve sinal disso, né, de a gente evitar aquele 2018, com o Ciro indo para Paris, os outros dizendo que era difícil, não sei o quê, e tal, quer dizer, evitar essa fragmentação que foi tão nefasta em 2018. Essa união agora, ela pode ter essa consequência? Facilitar. Eu acho que a experiência que a gente teve no segundo turno agora das eleições, Tereza, nos ajuda muito, tá? Abre um espaço para construir esse caminho da unidade, porque a esquerda foi junto lá em Porto Alegre, foi em São Paulo, nas cidades onde nós do PT disputamos o segundo turno, então mostrou uma prática no sentido político, no sentido eleitoral. Então abre caminho para a construção. E eu acho que a construção tem que partir de um pressuposto que é apresentar um projeto para o país, aquilo que nós pensamos para o Brasil, né, que eu falava há pouco, qual é a nossa visão para o Estado brasileiro, nosso projeto de desenvolvimento, a defesa da soberania, né, dos interesses nacionais. Eu acho que a gente tem condição. Não pode ser um debate começando por nomes, nem por vetos de nomes. Todos os partidos têm legitimidade para apresentar seus nomes, o PT tem e tem os seus nomes, considera que seu nome é o melhor, que é no caso do presidente Lula. Agora, se a gente começar pelo debate de nomes, nós vamos inviabilizar. Então, tem que começar por um debate de projeto, o que nós queremos para o Brasil. E eu acho que nós temos possibilidade, sim, de conversar, de sentar à mesa e fazer isso. Eu sinto que há uma disposição, né, para a gente construir. E é óbvio que a gente construindo esse caminho, nada obsta que a gente também vá puxar partidos que possam estar aí mais no aspecto do centro, se tiver uma boa construção. Mas a gente tem que começar por esse campo, né, para dar sentido aí
ao projeto e à disputa que nós vamos fazer. Gleisi, queria só destacar um comentário que foi feito pela Inês Monteiro, que é uma crítica, na verdade, dizendo que a aliança é ingênua com preço alto, pensaram em ouvir as bases, os que votam no PT poderiam explicitar os compromissos, estaremos aliados, mas sem força, ouçam os eleitores. Então, vou te passar até para falar um pouco sobre isso, antes do Paulo te fazer a última pergunta, porque é muito complexo essa lógica do parlamento, muitas vezes as pessoas não entendem, né, o que está em jogo. Então, muita gente teve essa leitura, poxa, mas agora o PT vai fazer aliança com golpistas, então esse comentário dela eu acho que merece uma resposta sua também. Bom, na realidade, do ponto de vista de entrarmos enfraquecidos, do ponto de vista de oposição no Congresso, nós já estamos, né? Porque nós somos minoritários, vou repetir, nós temos 132 deputados e deputadas contra o resto. O total da casa são 513. Então, para a gente conseguir aprovar alguma coisa ali, para a gente conseguir avançar, é dureza, e a gente briga muito, demarca, vai para cima, né? O que nós temos agora, eu vou repetir, é uma oportunidade de a gente mudar um pouco o patamar de influência na casa, tendo um pouco mais de força. Não é fortalecer o Rodrigo Maia, é, na realidade, tentar fortalecer a oposição dentro de uma aliança pontual. Repetindo, as forças no parlamento estão dadas. Eu até vi aqui um comentário que perguntaram se a gente não tinha medo de levar de novo facada nas costas, enfim. Nós não estamos no comando, nós não estamos no governo, nós estamos na oposição e estamos fazendo um movimento para que a oposição tente ter um pouco mais de influência em cima de uma aliança com uma agenda mínima. É isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, essas pessoas já estão lá, essas pessoas já comandam o jogo político. É importante a gente saber, hoje a hegemonia política é da direita, não é da esquerda. A hegemonia política são dos conservadores. Nós não temos 50% mais um na sociedade, temos que voltar a ter, temos que brigar para que esse projeto tenha, mas a hegemonia é deles, então a gente tem que conduzir nesse sentido. Isso não significa uma adesão, isso não significa um enfraquecimento, é uma aliança com clareza do que nós podemos chegar em termos de negociação de uma agenda mínima, de uma carta de compromissos. Obrigado, Gleisi. Paulo, só uma última questão para a gente fechar aqui antes das 10, então, por favor, fala, Paulo. Olha, vendo as perguntas, vendo suas respostas, eu me convenço que vocês enfrentam, a direção do Partido dos Trabalhadores, os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, enfrentam uma situação especialmente difícil. A história do PT sempre foi uma história de afirmar sua independência, sempre foi uma história de se diferenciar. E, nesse momento, por uma questão de uma conjuntura absolutamente única na nossa história, que é um retrocesso de tom fascista, o PT estava sendo obrigado, de certa maneira, a fazer uma mudança na sua história. E muitas pessoas, assim, que a gente que isso se expressa aqui nos comentários e fora dos comentários, não compreende, tem uma dificuldade muito grande. Até porque existe um problema. Eu queria que depois você fizesse comentário sobre isso. Porque existe o seguinte, o Rodrigo Maia também é nosso inimigo. Rodrigo Maia é um sujeito que tudo que ele quer, a gente não quer. A única coisa que a gente quer é porque a aliança com ele pode ajudar a derrotar o Bolsonaro. A tornar o Bolsonaro um pouco menor, um pouco menos capaz de fazer o mal. E pode, portanto, permitir, quem sabe, com uma visão otimista, que o Congresso consiga até fazer alguma coisa boa, que a gente não sabe se vai conseguir, porque a gente sabe que, junto com essa turma, a turma que está do nosso lado, tem muita gente que também não se difere em nada. Eu quero saber como é que é se mexer nisso aí, que, assim, como já disse o Zé Dirceu, é uma escolha de Sofia. E que eu estou dizendo aqui, só para ser um pouco diferente, é andar no fio da navalha. Mas é assim, aquela coisa assim, que é, vamos dizer assim, você sabe que você está conversando com um sujeito que amanhã vai te trair, que pode estar até agora conspirando contra você. Como a gente vê essas coisas? Como é que é isso? Quer dizer, como é que você acha que vai dar para conduzir isso assim? Como é que é? É difícil, Paulo, claro que é difícil. O Rodrigo Maia é nosso inimigo de classe, né? Ele tem lado aí na luta de classes do Brasil. Ele joga com a elite, joga principalmente com o sistema financeiro. Ele é um dos representantes do sistema financeiro. Então, é óbvio que não é fácil. Agora, é o que você disse, tem uma criatura que também acaba sendo inimiga de classe porque está apostando nessa agenda liberal, é a agenda do governo, né? Então, é o governo que está se sustentando e foram esses que apoiaram ele para chegar à presidência, mas é pior porque ainda ele tem o flerte com o fascismo, né?
ou seja, de acabar com as instituições, ter a escalada autoritária, falou de novo esses dias sobre os torturadores, disse que a ditadura não fez mal a ninguém, que foram todos bem tratados, né? Vai lá e incentiva um regime policialesco, distribuição de armas, todos os direitos que foram conquistados a ele quer reverter. Então é isso, dentro desta conjuntura e da contradição que a classe dominante tem hoje, a gente tem que usar. Eu não sou trotskista, tá? Mas eu vou usar uma frase do Trotsky, que ele dizia o seguinte, marchar separados e golpear juntos. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente está tentando fazer. Nós marcharemos separados nas nossas posições, mas eu acho que a gente tem que golpear junto nesse momento para enfrentar o fascismo e suas forças. Gleice, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua concisão. Realmente, acho que foi um debate aqui de altíssimo nível. A gente sai aprendendo, entendendo mais desse debate que não é tão simples assim de se compreender. Queria te desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agradecer por ter estado aqui com a gente nesse ano e também vamos ter muitas oportunidades aí de falar no ano que vem também. Legal, obrigada, viu, Atúlio? Obrigada a você, a Tereza, o Alex, ao Paulo, obrigada aí pelo debate e a todos que nos acompanharam. Bom Natal para vocês aí, boa virada de ano. Obrigado, gente, valeu. Então fiquem Obrigada, aqui com Globalistas entrando no ar. Obrigado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou na tarde desta sexta-feira que já está formado o bloco de partidos que ele vai apoiar na eleição para presidente da Câmara. O grupo não definiu quem será o candidato, mas ele deverá enfrentar o deputado Arthur Lira, que já divulgou informalmente a candidatura apoiada por vários partidos. As legendas que vão integrar o bloco apoiado por Rodrigo Maia são MDB, PT, PSL, PSB, PSDB, Democratas, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Aquilo que nos fez hoje construir um bloco que nos próximos dias vai dialogar para a construção de um nome que possa sair do campo mais do centro-direita, mas que também possa sair do campo da centro-esquerda, do campo da esquerda ou da direita, mas que principalmente possa representar e manter de pé uma união de partidos com ideias tão diferentes, mas com uma grande convergência na defesa da democracia, das liberdades e das instituições democráticas. Em entrevista ao final do anúncio, o presidente da Câmara falou sobre a expectativa pela escolha do candidato. Tem um limite para você anunciar esse nome? Na próxima semana, tem que ser no início da semana, mas nós vamos conversar agora, dialogar e construir esse cronograma em conjunto, ouvindo a todos os partidos. Agora de pelo menos 281 deputados e deputadas. A eleição está começando hoje com a construção do bloco. Quando o candidato estiver escolhido, nós vamos mostrar que não é uma questão de nome, como eu disse no documento, é uma questão do que nós queremos para o nosso país e tenho certeza que esses partidos estarão unidos. No anúncio do bloco também falaram líderes de partidos que integram o grupo. Como disse o presidente Rodrigo, nós temos muitas diferenças. Já travamos muitos embates nessa casa, principalmente na agenda econômica. Mas tem uma pauta que nos une, a defesa da democracia no Brasil, das instituições e da liberdade dessa casa. É isso que vai, com certeza, nortear a nossa atuação e, inclusive, a direção dos espaços que esses partidos terão na casa. Nós achamos muito relevante participar desse movimento. Embora divergentes em princípios ideológicos que temos aqui, mas temos uma pauta comum, que é o respeito à instituição desse país, que é o respeito à liberdade, que é o respeito absolutamente a uma sociedade livre. Então, isso que fez o PSL integrar-se a esse bloco e também trazer, se possível, emprestar inteligência naquilo que for melhor para favorecer a nossa sociedade mais justa e mais equilibrada.